Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Olha só, sextou, sexta-feira, é hora também, é dia de vocês participarem com a gente, hashtag SBT Esporte Rio, é a nossa hashtag pra você conversar. Manda tua foto, a gente tá metido pra caramba aqui no SBT, porque domingo esse jogo, Vasco e Flamengo, vai passar com exclusividade na televisão aberta aqui na tela do SBT. E pra melhorar a situação, não só feliz por ser no SBT, essas duas feras nos comentários desse jogo, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande nos comentários. Eu prometo que eles não vão brigar na transmissão. Jamais. Não, mas hoje eles vão brigar aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer aquele 11 contra 11 de Flamengo e Vasco. E eu já fui orientada pela produção. Estimula a briga dos dois. Eu já sei até onde a gente vai brigar. Nova. Quem será melhor? Aliás, o povo já pode ir respondendo. A gente já pode ir olhando o que a galera vai falar. Quem é melhor, Pai ou Arrascaeta? Hashtag Você entregou o Vem que capítulo vem. inteiro. Não. Vem que vem com a gente. Eu vou botar uma confusão aí. Pode ser o De La Cruz. Não vai De ser. La Cruz e Praxedes. Vamos olhar cada lado. Vamos lá. Vou começar com você, Lucas Pedrosa, o dono da casa, Vasco da Gama. Como vem o Vasco para esse clássico? Cara, o Vasco Força máxima, Força né? máxima, mas aí tem uma dúvida. Se o Ramon vai utilizar o 4-3-3, que é a formação que ele mais gosta, ou se com essa ausência do Paulinho ele pode usar também o 3-5-2, né? Que aí ele libera mais o Paulo Henrique, libera mais o Lucas Piton. Tem o meio campo ali com o Zé Gabriel, o Jair e o próprio Paê. E lá no ataque, o Verratti, junto com o Adson, que já está à disposição para poder jogar, apesar de não ter sido relacionado ainda, ele está liberado também. Ou até outro atleta, como o Ryan, o próprio Rossi, entre outros. Ô, Vene, e pelo seu lado, lembrando aí pra galera da imprensa, pra todo mundo, é Ryan o nome dele, né? Ryan. Porque é igual quando é Michel, Michael... Lembrei do Theo, eu falei Rian, mas é Ryan. É Ryan o nome dele. Ô, Vene, e pelo lado do Flamengo? A gente não vai ter dúvida, né? Inclusive, durante a semana, pra mim, o Tite até já indicou qual time titular ele vai mandar contra o Vasco da Gama. Que deve ser Rossi no gol, Varela na lateral direita. Você já tem o time? É o provável time, né? Não tem. Vai, Vene, o vai. Tite não é de fazer ceninha, verdade. de esconder time, e ele já indicou isso. A partir do momento que ele poupa alguns atletas, ele já pensando no clássico. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Meio de campo clássico, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. E a dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Esse é o modo titular, né? O que a gente já percebeu. Exatamente, muita movimentação, principalmente com a entrada do De La Cruz. A gente brinca aqui que a intensidade dele é absurda, que ele vai ser escalado como ponta direita, mas ele vai estar lá na esquerda, ele vai estar no meio, ele vai estar defendendo. Isso é muito importante para esse momento do Flamengo. O Pedro também é um cara que tem feito gols, ganhado confiança. O Everton Cebolinha, para mim, é o melhor jogador do Flamengo há 3, 4 meses, com o crescimento dele em relação ao Tite. E aí é o que eu falo, eu acho que pro Vasco, o mais importante é explorar justamente esses contra-ataques. Porque eu vejo um Flamengo ficando mais com a bola. Só que o Vasco tem que explorar esses contra-ataques, tem que explorar essa velocidade, porque o maior defeito do Flamengo é justamente essa vulnerabilidade sem a bola. Não é um time tão intenso sem a bola, e o Vasco é um time muito intenso, não é tecnicamente melhor, mas é um time que entrega mais intensidade do que o do Flamengo. Então acho que esse pode ser um atalho aí pro Ramon Dias. Inclusive, assim, se a gente for parar e analisar, o Vasco vai ser o primeiro grande desafio do Flamengo na temporada. Tudo bem, o Orlando City é um bom time, é um time de respeito, mas a gente estava falando de uma pré-temporada. A gente sabe que o clima é totalmente diferente, a pegada do jogador é totalmente diferente. E é o valendo, né? Agora tá valendo, é clássico no Maracanã, casa cheia, é um Vasco que, querendo ou não, quer dar a volta por cima dentro da competição e sempre faz jogo duro contra o Flamengo, embora o Flamengo seja favorito, na minha opinião. Mas eu acho que se vencer, não vai vencer de uma maneira fácil, assim, como muita gente acredita. Acho que é o primeiro grande desafio do Tite na temporada, e aí ele será desafiado na questão sem a bola, como o Pedrosa mencionou. Porque esse, para mim, é o problema que o Flamengo precisa corrigir, e é desde a temporada passada. Porque o Flamengo sem a bola não consegue manter o mesmo nível quando tem a bola. E aí o Tite precisa corrigir isso o quanto antes. Vamos de enquete. Quem tá jogando mais no momento e pode se destacar nesse clássico aí entre Vasco e Flamengo? Paê pelo lado do Vasco, Arrascaeta pelo lado do Flamengo. Esse é o grande debate. Inclusive o pau vai torar.
O pau vai torar. Eu nem lembro mais o que eu respondi pro SBT Esporte no 11 contra 11 nesse duelo. Eu lembro também. O que eu respondi? Mas eu não vou falar. Ai, me lembra, porque Eu não pra vou mim, falar, ó, dá eu um não vou empate falar. técnico. Vamos ver se você tem convicção. É. Vamos lá, vamos no 11 Não, contra mas 11? Coloca aqui. Eu acho que ela vai repetir. Gente, isso aí é um empate técnico total. O Paê e Você Arrascaeta demorou a responder mesmo. É o Isso famoso eu lembro. tanto faz, gente. Joga a moeda que cair, caiu. Isso aí, 2 jogadores. Vamos lá. Começa aí pelo lado do Vasco, goleiro Léo Jardim, Flamengo Rossi, vota você, Venê. Eu voto no Léo Jardim. Um jogador que foi extremamente importante para o Vasco da Gama em 2023. Vive bom momento com a camisa do Vasco, embora tenha dado mole aí recentemente. Mas o Rossi ainda está tentando se adaptar da melhor maneira possível no futebol brasileiro. A gente ainda não viu o melhor futebol do goleiro Rossi com a camisa do Flamengo. Já o Léo Jardim, ele já apresentou que ele pode ser um importante jogador e ele foi em 2023. Você, Pedrosa. Léo Jardim também. Pra mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2023. Um cara que salvou o Vasco. E aí, atuações absurdas. Nesse ano, apesar de ter dado esse mole, eu fico com ele também. Eu vou dizer como eu vou fazer a minha linha de raciocínio. Eu vou usar muito 2023, né? Já que a gente tá no início da temporada. E se alguma coisa falhar nessa avaliação, obviamente eu vou partir para questão técnica e não para o que a pessoa está apresentando agora. Mas eu vou usar muito 2023. Então, por isso, eu acho que, assim, em qualidades técnicas, o Rossi e o Léo Jardim são 2 grandes goleiros. Ninguém ganha de ninguém aqui. Talvez até o Rossi possa superar um pouco o Léo. Mas pelo que a gente encontrou em 2023, a regularidade do Léo Jardim e como ele foi importante para o Vasco. Tudo bem que o Rossi chega no meio do ano. Mas, independentemente disso, eu acho que o Léo foi um personagem importante, o melhor goleiro para mim no Campeonato Brasileiro, pelo que ele fez no Vasco e pelo que o Vasco desenhou ali na reta final. O meu voto vai pro Léo Jardim. Vamos lá. Paulo Henrique e Varela. Você, Venê? Eu voto no Paulo Henrique, também foi um jogador importante pro Vasco. A gente em vai 2023. viralizar de novo. O Varela ainda está buscando o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Agora ele tem a melhor oportunidade para ele mostrar para a torcida e também para o técnico Tite que ele pode ser o lateral direito titular com a camisa do Flamengo. Muita gente pede contratação, eu mesmo peço. O Pedrosa sempre menciona aqui também. Mas eu acho que o Varela ele vai ter esse momento, é o melhor momento da vida dele com a camisa do Flamengo para mostrar o seu futebol. Ainda não mostrou. O Varela, acho que está abaixo do PH, por isso que eu vou votar no Paulo Henrique. Eu voto no Paulo Henrique também, tem um certo ranço dele, né? Que ele fez um gol. Né? Lá, Ainda teve isso, ainda fez gol no Botafogo. Vamos lá. Não ri. João Vitor ou Fabrício Bruno, Venê Casagrande? Eu voto no Fabrício Bruno. Se a gente for pegar a temporada 2023 do Flamengo, que não foi uma temporada muito boa, mas aí eu salvo o Fabrício Bruno Sim. e Pulgar, porque para mim foram 2 importantes jogadores no ano passado. Eu vou votar no Fabrício Bruno, jogador extremamente importante, para mim titular absoluto. Muita gente fala que Léo Ortiz pode chegar ao Flamengo e ser titular na vaga do Fabrício Bruno. Eu discordo, acho que vai ter que jogar muita bola para roubar essa vaga. Eu voto no Fabrício Bruno. Você? João Vitor tem potencial para jogar no nível do Fabrício Bruno, fazer uma grande temporada que o Fabrício Bruno fez em 2023. E nesse momento, eu fico com o zagueiro do Flamengo. Eu também voto no Fabrício Bruno, para mim um dos melhores zagueiros na temporada de 2023, o meu voto é nele. Medel e Léo Pereira, difícil essa, Venê? Difícil, mas eu vou votar no Léo Pereira. Acho que é um jogador que ele é muito regular, foi muito regular em 2023, um jogador titular absoluto hoje, sem sombra de dúvidas. O Medel, bom jogador, mas nessa disputa eu fico com o zagueiro rubro-negro. Você, Pedrosa? Medel, mudou a vida do Vasco no ano passado, chegou aqui quando o Vasco tinha 9 pontos, uma regularidade imensa, um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção chilena, é capitão da seleção chilena, então para mim o Medel é um craque defendendo. E nessa disputa aí eu fico com o Medel. Olha, eu vou desempatar. Eu disse isso no outro confronto. Pra mim, o Arrascaeta com o Payet e o Medel com o Léo Pereira são os maiores confrontos que a gente vai encontrar por aqui, tá? Mais do que Pedro e Verratti, na minha opinião. Sim. É muito difícil pela importância que se criou do Medel e é um jogador de seleção. O Medel foi um cara muito importante na temporada passada, mas o Léo foi mais regular, até porque o Medel chegou na metade da temporada. Pelo que aconteceu no Flamengo, tantos problemas, o desequilíbrio defensivo. E o Léo Pereira sempre sendo um cara muito decisivo, demorou para se firmar na zaga do Flamengo, mas quando aconteceu, acabou sendo o titular. Eu vou votar no Léo Pereira, para mim, então aí eu desempato
essa disputa. Piton e Ayrton Lucas, Vene Casagrande. Eu voto no Lucas Piton, para mim, o jogador mais regular do Vasco em 2023. O Ayrton Lucas teve um bom momento no primeiro semestre, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, mas depois caiu muito de rendimento, inclusive abriu margem para o Felipe Luiz, que fisicamente nem era o jogador ideal, ser titular em alguns momentos. Acho que o Ayrton Lucas pode superar sim o Piton, obviamente tecnicamente falando, mas falando de momento em 2023, eu acho que o Lucas Piton foi melhor do que o Ayrton Lucas, então eu voto no Piton. Você, Pedrosa? Acompanho o relator, pra mim essa posição é poupa-tempo. É, Gosto também. do Ayrton Lucas, mas Lucas Piton é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Piton foi um dos jogadores mais regulares da temporada 2023 no Campeonato Brasileiro. Meu voto é no Piton também. Pulgar e o Zé Gabriel, Venê? Voto no Pulgar, jogador mais importante no meio de campo do Flamengo. Inclusive, quando ele sai do time, o meio de campo não é o mesmo. Então, acho que o chileno, com certeza, eu voto em cima do Zé Gabriel. Poupa-tempo também. Pulgar. Também poupa-tempo, o cara que muda o Flamengo. A gente já falou várias vezes aqui. Meu voto também é no Pulgar. Jair e Gerson. Você, Venê? Voto no Gerson, apesar de eu ter achado que o Gerson poderia evoluir mais, ter mostrado mais com a camisa do Flamengo, mas nessa disputa o Jair também caiu um pouco de rendimento, na minha concepção, então eu voto no Gerson. Você? Jair é um baita de um jogador, mas o 2023 dele foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. E o Gerson nem se fala, né? Pra mim é um grande craque, pra mim é Gerson. Pra mim é Gerson também, meu voto vai pro Gerson. Ambos mostraram uma certa irregularidade, mas o Gerson foi mais decisivo. Eu acho que o Jair também foi muito, mas se ambos foram irregulares, eu vou olhar a parte técnica. Eu acho que o Gerson vence, então meu voto vai no Gerson. Poupa tempo para Chaves e De La Cruz? Poupa tempo. Todo mundo no De La Cruz? De La Cruz. Beleza. Agora o pau vai torar. Vamos no próximo. Rossi e Cebolinha. Rossi e Cebolinha? Voto no Cebolinha. Você? Cebolinha, sem dúvida. Também voto no Cebolinha. Verrete e Pedro? Voto no Pedro. Pedro. Também voto no Pedro, apesar de gostar muito do tipo de centroavante que é o Verrete, né? Enfim, mas eu vou votar no Pedro porque tecnicamente eu acho que ele é um dos melhores do Brasil. Agora o pau vai torar. Payet e Arrascaeta. Você, Vene... eu não queria ser a última. Vai, Vene. Vai, vou começar. Eu vou votar no Arrascaeta, mas eu vou justificar meu voto. Embora eu respeite muito o futebol do Payet, pra mim, um baita jogador. Só que ele chegou no meio da temporada, embora ele tenha salvado o Vasco aí fazendo gols importantes, não apresentou o seu melhor futebol, inclusive foi reserva com o Ramon Dias. Em alguns momentos eu até discordei do Ramon, mas foi reserva. Já o Arrascaeta, embora ele não tenha feito uma grande temporada, sobretudo fisicamente falando, mas a gente está falando de um jogador que no futebol brasileiro se destaca desde a camisa do Cruzeiro, desde atuando pelo Cruzeiro. E o Arrascaeta é peça importante do Flamengo desde 2019. Então, nesse duelo aí, difícil, mas eu voto no Arrascaeta. Mas você tá igual o Big Brother? Tô votando por afinidade, não? Não, não é afinidade. De verdade, assim, de verdade. Respeito muito o futebol do Payet. Só que, assim, ele começou 2023 bem, fisicamente voando. 2024. 2023 ele foi importante pro Vasco da Gama, salvando o Vasco em alguns jogos. Só que estamos falando de um jogador, como eu disse, é um destaque no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, há muito tempo. 2023 não foi ideal. É verdade. Mas o 2023 do Payet também não foi ideal. É porque ele salvou o Vasco em 2 jogos, se não me engano. Você, Pedrosa? Dimitri Payet. Eu adoro o futebol do Arrascaeta. É um tipo do futebol que você assiste ao jogo para ver o Arrascaeta. Assim como o Payet, né? Aí eu falei no início, eu vou usar 2023 para ser um termômetro para minha escolha. Só que em 2023, ambos fisicamente encontraram problemas, tanto o Arrascaeta como o Payet. O Payet chega depois, né? Mas o Arrascaeta enfrentou muitos problemas e aí por isso a irregularidade, não pela qualidade dele, mas pelos problemas clínicos e acabam sendo físicos também. Então são 2 grandes jogadores. Tecnicamente há um empate. Em 2023 também há um empate. Só que a gente pode tirar uma borda aí de que o Payet foi um cara que, se não fosse ele, o Vasco estaria hoje rebaixado. Alguém discorda comigo? Não. Quando ele entrou, ele fez definições pro Vasco na tabela. Então há um passo do Payet. É claro que se a gente for tirar no coador, a gente olhar ali, o Arrascaeta também fez coisas que mudaram o enredo de um jogo do Flamengo. Mas eu achei que o Payet dá um passinho à frente. Então, eu vou usar 2024 como um desempate, já que em 2023 ambos empataram em todos os quesitos. E aí, em 2024, poucos jogos, curta temporada, mas pelo que eu vi até aqui, eu voto no Payet.
Payet está voando fisicamente. Os jogos que eu assisti do Vasco, que foram todos, né? Porque eu acabei assistindo todos. E os jogos que eu assisti do Flamengo, que também foram todos, pelo que cada um apresentou, eu me encantei mais com o Payet. Então, até aqui, é difícil esse desempate, tá? Mas o meu voto vai pro Payet. Ponto. Como é que ficou isso aí? Vamos ver. Como é que ficou? Ficou A gente votou Léo no Jardim, Payet. Léo Jardim, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Piton. 7-4 pra quem? Pulgar, Flamengo? Gerson, De La Cruz, Payet, Cebolinha e Pedro. 7-4 Flamengo. É. É isso? Eu acho justo. É 7-4 Flamengo, foi, né? Certinho, né? Acho que sim. Muito bem. É isso mesmo. Saudações vascaínas! A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convidou Vasco e Flamengo para participar de uma reunião nesta sexta-feira, visando decidir o árbitro do clássico do próximo domingo pelo Campeonato Carioca. Na sede da entidade, representantes dos clubes analisarão currículos de árbitros, tentando chegar a um consenso quanto ao nome. Se mais de um árbitro for escolhido, haverá um sorteio aberto à imprensa. Essa medida busca amenizar as polêmicas de arbitragem no início do Carioca, incluindo casos que envolveram o Vasco, que formalizou um pedido para que o árbitro não apite mais seus jogos após o empate com o Bangu, e enfrentou problemas disciplinares no jogo contra o Nova Iguaçu. Galdames, novo reforço chileno do Vasco, chega ao Rio de Janeiro após passagem pelo Genoa, expressando orgulho em integrar o clube e prometendo dar o máximo para alcançar os objetivos da equipe. O volante, amigo de Gary Medel, capitão vascaíno, é o 7º reforço do Vasco para a temporada. O Vasco conheceu seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, enfrentará o Marcílio Dias,